Olá, estamos hoje na nossa terceira aula sobre a contra-história da filosofia. Contra-história da filosofia é um projeto desenvolvido em 12 volumes pelo filósofo francês Michel Onfray, que é um filósofo que vai escrever obras sobre o hedonismo, sobre o materialismo, sobre uma forma de viver a vida melhor e mais feliz. Essa contra-história da filosofia reflete essa perspectiva do autor. Então, na aula passada, nós discutimos um pouco sobre o plano geral da obra. Essas primeiras aulas aqui que eu estou dando referem-se ao preâmbulo da obra. Mais uma vez, o preâmbulo é a abertura, é o plano da obra que vai dizer por que uma contra-história da filosofia. Terceira aula, a aula de hoje, a escrita dos vencedores. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais aprofundadamente o que o Michel Onfray está falando sobre vencedor e perdedor. Eu acho que nas duas primeiras aulas já ficou um pouco clara a ideia do que se trata essa contra-história da filosofia. A gente só vai descobrir, na verdade, lendo essa obra. Eu já fiz a leitura dessa obra e aqui eu estou fazendo a tradução direto do francês. Essa tradução aqui não é a da Martins Fontes, essa tradução aqui é direta, que eu faço, que eu vou pesquisando e vou reescrevendo a obra, certo? Então vamos lá. Poderíamos continuar a lista de ilustrações, todas elas apontando na mesma direção. Mas do que esse cara está falando? Que lista? Porque na aula passada a gente terminou fazendo alguns apontamentos sobre, de certa forma, como certas ficções, como certas ideias são passadas adiante durante a história da filosofia. A gente mostrou lá que a história da filosofia, as histórias da filosofia geralmente falam sobre o mesmo assunto e também se calam sobre os mesmos assuntos, consagram os mesmos autores e deixam alguns autores de lado. E são esses autores deixados de lado que o Michel Onfray vai trabalhar na sua contra-história da filosofia. Mas primeiramente temos que entender por que esses autores são deixados de lado. Então essa parte da obra vai tentar justamente tratar um pouco dessa questão. E todas aquelas ilustrações apontam na mesma direção. Qual é essa direção? A escrita da história da filosofia grega é platônica. Então veja, isso aqui é uma afirmação muito forte, é uma afirmação assim que a gente precisa parar um pouco para pensar bem se o Michel Onfray justamente ele está certo sobre essa perspectiva. Por quê? Porque essa afirmação ela é a base, ela é a estrutura do plano da obra. Justamente porque a gente está falando aqui do período antigo. Esse primeiro volume vai tratar das sabedorias antigas, que é a mesma coisa que a filosofia antiga greco-romana. Mas não se difere muito, por exemplo, lá na filosofia medieval, lá na filosofia renascentista, filosofia moderna e contemporânea, porque sempre vai ter essa base. Alguém escreve a história sobre uma determinada perspectiva. E, de maneira geral, aqui o Michel Onfray já está trazendo essa primeira ideia, digamos assim, que é o fundamento da sua obra. Escrita da história da filosofia grega é platônica. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando se olha para trás na história da filosofia grega, quem escreveu essa história escreveu sobre um viés platônico. Então colocou lá platônico como o autor, o filósofo, e tudo gira ao redor de Platão. É quase como se fosse aquela visão de mundo assim heliocêntrica. Você coloca o Sol no centro e os planetas giram ao redor do Sol. Ou a visão heliocêntrica, você coloca a Terra no centro e tudo gira ao redor da Terra. Então essa visão aí seria platonocêntrica, digamos assim, né? Platão no centro e tudo gira ao redor de Platão. Então quem fez a escrita dessa história escreveu ela de forma platônica, colocando Platão ali como se fosse a base e o guia de toda a leitura, daqueles filósofos que vieram antes e daqueles que vieram depois. Então essa é a afirmação de Michel Onfray. Eu não vou afirmar e também não vou negar, porque o meu vídeo serve apenas para te trazer informação. Agora vai de você. Você acredita que Michel Onfray está certo nessa colocação? A filosofia grega é platônica? A história da filosofia grega é platônica? Essa afirmação por si só é uma afirmação muito pesada, só que ele vai além. Agora ele vai fazer uma afirmação muito maior que remete, digamos assim, ao plano dessa obra.
Ampliando, a historiografia dominante no Ocidente liberal é platônica. Então veja, ele já fez uma afirmação complexa, uma afirmação ali complicada, dizendo que a filosofia grega era platônica, a história da filosofia grega é platônica. Agora ele vai além. A escrita da história, da historiografia de maneira geral no Ocidente é platônico. Então, ou seja, agora ele saiu lá da historiografia da filosofia grega e está falando agora no âmbito do Ocidente. Então, toda a historiografia, toda a história da filosofia, de certa forma, tem um viés platônico. É claro, quando a gente vai ler os manuais de filosofia, Giovanni Reale, Nicolas Banhan, qualquer história da filosofia, você vai ver lá que Platão tem um capítulo enorme separado. Por quê? Platão fala de muita coisa. Platão é um gênio, não tem como negar a genialidade de Platão. Mas será que na época não tinha nenhum pensamento ali que, de certa forma, confrontava o pensamento de Platão? E justamente a questão é essa. Se tem Platão como um gigante, não tinha ninguém ali que confrontasse as ideias de Platão. A gente pode pensar no Aristóteles, mas o Aristóteles segue essa linha também. Embora a gente não possa dizer, obviamente, que Aristóteles é um platônico, embora algumas partes dos seus escritos tenham muito ali da didática do ensino de Platão, principalmente aqueles escritos ali esotéricos que são lançados para fora da academia, que ele escreve com diálogos, escreve de uma forma assim mais palatável para o povo entender, porque os escritos que ele escrevia para dentro, para os seus, digamos assim, para os seus alunos, eram os escritos aristotélicos que a gente conhece hoje, mas que ficaram perdidos por muito tempo. Mas de maneira geral, há uma linha platônica também no pensamento de Aristóteles. E, seguindo a Idade Média, o que a gente vê é Platão. Principalmente ali com a consagração de Santo Agostinho. A gente vai ter Santo Agostinho ali que vai cristianizar Platão. Depois a gente vai ter na Idade Média outros autores que vão retomar Platão constantemente. Vai ter lá o São Boaventura, que vai defender de novo Platão. Renascimento vai ter também de novo um platonismo muito forte, principalmente ali o neoplatonismo, e por aí vai. Então, Michel Onfray está afirmando, a historiografia ocidental é platônica. Por que ele fala Ocidente liberal? Ele está querendo dizer, de maneira geral, todo o Ocidente, todo aspecto econômico, político e social que se refere à democracia, ao livre mercado, justamente está falando da Europa, está falando ali da América do Norte, que são, de certa forma, áreas ali que produzem filosofia. Mas, para Michel Onfray, essa historiografia é uma história platônica. E o que ele quer? Ele quer construir uma outra história da filosofia que não siga essa linha platônica. Por isso que a gente está trabalhando nessa contra-história da filosofia, autores que são materialistas, portanto que se opõem a Platão, que são hedonistas, que vão trabalhar a ideia do prazer. O prazer também aparece na filosofia de Platão, mas o Platão, de certa forma, ele vai colocar o prazer como segundo plano, porque a perspectiva de Platão é o uso da razão, é o conhecimento, em busca da verdade. Mas aqui o Michel Onfray, então, vai trabalhar numa contra-história da filosofia que não seja platonizante, que não seja platônica. Até mesmo Sócrates, o Sócrates que a gente conhece, é um Sócrates platonizado. Então, beleza. Então, vamos lá, então. Tal como a história da filosofia foi escrita exclusivamente do ponto de vista marxista-leninista no Império Soviético no século passado, na nossa velha Europa, os anais da disciplina filosófica são estabelecidos do ponto de vista idealista. Então, olha só, essa é a parte mais complicada da obra, mas eu vou ter que explicar aqui no começo, porque senão depois vocês vão ficar perdidos, né? Quem assistiu os vídeos mais para frente não vai entender, né? Você que está aqui no comecinho, você vai ter uma ideia. O que é o idealismo? O idealismo é uma corrente filosófica defendida por autores como Fichte, Schelling, Hegel. Existem outros autores ali do idealismo também. Alguns críticos colocam Kant como idealista, mas essa é uma questão complexa que eu não vou entrar aqui. Mas, de certa forma, o Kant dá o pontapé inicial para o idealismo. O idealismo começa ali, basicamente, com a negação da coisa em si. A coisa em si não existe. E, a partir disso, parte-se da ideia de que o homem, a partir da sua própria consciência, ele cria a realidade. Bom, o idealismo é mais ou menos isso, porque ele é muito complexo e vai além. Então você vai ter o Fichte, que vai falar ali do eu absoluto.
o Schelling que vai falar da natureza, o Hegel que vai falar do espírito absoluto. E essas são posições idealistas. Beleza. Platão é idealista? Não. Platão não é idealista. Por quê? Muita gente pensa assim, Platão fala do mundo das ideias. Então Platão é idealista porque ele fala que as ideias são supremas. Mas não. Idealismo não tem nada a ver com ideia. Idealismo é a perspectiva que afirma que, a partir da consciência, eu crio o mundo, eu crio a realidade. Se eu não existo, não existe o mundo, porque o mundo é mundo para mim, tá? Mas enfim, então Platão não é idealista. Platão está dentro de uma corrente realista. O que é o realismo? O realismo afirma e defende que existe um mundo, existe uma realidade lá fora. Estou olhando para a câmera. Do meu lado direito tem uma porta. O que eu vejo é a porta, é o limite da minha percepção. Mas, se eu for realista, eu acredito que atrás dessa porta tem uma outra porta, tem uma escada, tem uma rua, tem uma praia e por aí vai. Existem pessoas lá fora, existem coisas lá fora, independentes de mim. Se eu não existo, o mundo ainda existe. Essa é uma perspectiva realista. Por idealismo, eu não existo, o mundo também não existe, porque o mundo é para mim, tá? Mas isso é uma outra história. Platão acredita que existam ideias independentes do sujeito, independentes da pessoa. Portanto, se o William não existe, a ideia continua existindo. Existe a ideia de homem, existe a ideia de sujeito, existe a ideia disso, do bem, do belo, e se eu morrer, a ideia continua existindo. Se a ideia continua existindo independente de mim, isso não é idealismo, isso é realismo, porque existe uma coisa que vai além. Certo? Platão é realista. Mas Michel Onfray utiliza o termo idealista e ele faz uma divisão. Ele divide a história da filosofia entre idealistas e, por um outro lado, materialistas, hedonistas, isso é aquilo. Dentro desse pacote do idealismo cai Sócrates, o Sócrates platonizado, na verdade, Platão, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, cai um monte de gente aí, da religião. As religiões, para ele, caem todo nesse ponto de vista, nesse pacote idealista. As religiões, digamos assim, de matriz ocidental, né? As religiões ali monoteístas, tá? Vamos dizer assim. Então, beleza, essas religiões caem nesse pano aí do idealismo. Mas por que ele fala idealismo? Ele está querendo dizer doutrinas que vão negar a realidade da matéria. Então, o que é o idealista nessa perspectiva para ele? Eu estou fazendo um resumo, porque durante a minha leitura a gente vai encontrar mais definições ali do que ele entende por idealismo. Mas para você entender, quando ele fala de idealismo, ele está querendo dizer todas as posturas que vão negar a materialidade do real. O real não é material. Essa matéria pode até existir, mas isso aqui é falso. Isso aqui é um mero simulacro de uma realidade superior, de um mundo das ideias, de um paraíso, de alguma coisa eterna. Isso aqui não é eterno, é transitório. Portanto, essa é uma perspectiva idealista. O materialismo não vai afirmar o valor dessa matéria, o valor desse mundo e toda a consequência ética que advém disso. Certo? Então essa é a explicação, como Michel Onfray vai dividir essa contra-história da filosofia. Não é uma contra-história da filosofia idealista, mas é uma contra-história da filosofia materialista. E o materialismo que vem muito forte a criticar a religião. Aqui vai começar a crítica do Michel Onfray às religiões, mas você vai encontrar muito durante essa contra-história da filosofia. Fechou? Então é isso. E o que ele está afirmando? A história da filosofia, lá no Império Soviético, na União Soviética, ela foi escrita com um viés. Qual é o viés? Marxista-leninista, porque eles manipularam essa história da filosofia e coroaram Marx e Lenin como os filósofos. E, de certa forma, se vocês tiverem oportunidade, tem gratuitamente a história da filosofia escrita ali pela União Soviética mesmo, né? Eu já fiz a leitura também e eu vi que eles também fazem uma divisão mais ou menos assim, de autores que são materialistas e autores que são idealistas. Não que o Michel Onfray tenha pegado essa perspectiva. Isso é uma outra história.
Mas o que eu estou querendo dizer, então, a história da filosofia escrita na União Soviética vai colocar ali materialistas contra idealistas e vai coroar uns autores e outros não. Obviamente, eles coroam ali Marx, coroam Lenin, e, obviamente, né, União Soviética, a adesão ao comunismo, obviamente eles vão coroar Marx e Lenin como os filósofos, os pensadores, e são realmente filósofos importantes. O Marx e o Lenin são filósofos importantes. Então a ideia é o seguinte, e ele está falando que na Europa fez-se a mesma coisa, não com Marx e Lenin, mas com uma filosofia idealista. Então a gente vai ver uma linha de pensamento que ele vai descrever mais ou menos aqui de autores idealistas, tá? Dentro dessa perspectiva, de autores que vão negar a materialidade do real. Essa é a explicação. Quem vai assistir mais pra frente e não vai pegar essa explicação não vai entender. Conscientemente ou não, ou seja, essa história foi escrita de um ponto de vista platonizante, de um ponto de vista idealista, de maneira consciente ou não, não se sabe, mas a gente tem uma ideia. Como um erro ou uma distorção da realidade repetida 10, 100, 1000 vezes torna-se verdade, especialmente quando sua proclamação vem dos grandes, dos poderosos, dos oficiais, das instituições, esse tipo de mentira piedosa passa para uma certeza definitiva. Ou seja, quando a gente mente lá uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, quando essa mentira é contada todas essas vezes, essa mentira se torna verdade. E dentro da história da filosofia, a gente percebe justamente mentiras se tornando verdade, ainda mais quando essas mentiras são contadas por órgãos poderosos, como, por exemplo, um Estado, os oficiais, pessoas famosas, que vão espalhar uma determinada história da filosofia e concretizam essa história da filosofia como verdadeira. Por exemplo, quando se propaga que Demócrito é um pré-socrático, essa é uma mentira, porque Demócrito não é um pré-socrático. Demócrito não vem antes de Sócrates, muito pelo contrário, Sócrates morre e Demócrito vem depois. Então é por aí. Quando colocam Sócrates como símbolo da filosofia, colocam o Sócrates como representante da filosofia, essa é uma outra ficção. Por que Sócrates e não Demócrito? É claro que Sócrates é muito importante. Eu estou lendo essa contra-história da filosofia, vocês vão pensar, esse cara é ateu, é comunista, odeia religião. Não, odeia religião. Não odeio nada. Eu estou apenas fazendo a leitura dessa obra. Então, ficções e mentiras contadas por poderosos, por grandes, que são contadas diversas vezes, se tornam verdades, se tornam certezas definitivas. E para consertar isso é muito complicado. E é para isso que vem essa contra-história da filosofia, para balançar um pouco isso. Por quê? A gente vai ler uma obra, né? Essa aqui é a edição da Martins Fontes. Eu estou usando ela como base, mas a tradução que eu estou fazendo é direto do francês. Eu tenho 6 volumes aqui. Olha o tamanho dessa obra aqui. São, deixa eu ver aqui, 300 e poucas páginas. Essa obra não coloca Platão ali como um filósofo representante da filosofia antiga. Platão vai ser citado várias vezes, mas apenas para mostrar, de certa forma, a maneira como ele trata o materialismo. Mas não é uma obra que consagra esse autor. Então a gente tem aqui uma história da filosofia que não vai ter Platão como um filósofo principal. Então veja a diferença. Essa transfiguração do interesse político das civilizações judaicos-cristãs, elas celebram o que as legitima e justifica, constitui a razão de Estado da instituição filosófica. Então, a gente percebe que essa história da filosofia idealista, a história da filosofia platônica, segundo Michel Onfray, além dela ter sido ali, de certa forma, defendida pelos poderosos, a gente tem que se perguntar, mas por que isso aconteceu? Porque isso também consagra uma forma de pensamento. A religião é muito poderosa, a religião é muito forte e, de certa forma, ela abraçou a filosofia grega. Mas por que ela abraçou a filosofia grega? Porque justamente essa filosofia é uma filosofia que legitima a religião e a justifica. Quando você faz a leitura de Platão por Santo Agostinho, quando você faz a leitura de Aristóteles por Santo Tomás de Aquino, você percebe que esses autores, eles conseguem, de certa forma, defender um pensamento
cristão, um pensamento religioso. E a religião utiliza essas armas para justificar e legitimar ainda mais o seu poder. Porque elas colocam assim, veja, não é a Bíblia apenas que está falando, mas são homens muito inteligentes, como Platão e Aristóteles, que também descobriram verdades, apesar de não serem cristãos. Eles descobriram a mesma verdade que está na Bíblia sem lerem a Bíblia. Então, eles pegam essa perspectiva, olham e falam assim, essa perspectiva casa com a nossa ideia, então a gente vai utilizar. E isso acaba legitimando e dando mais força ainda a certas ficções. E é isso que deixa o Michel Onfray puto. Por quê? Porque essa contra-história da filosofia não é abraçada pela religião. A gente vai ver muitas vezes, inclusive nessa aula, que ele vai descer a lenha na religião de maneira geral, certo? Então, essa história da filosofia idealista foi escrita de maneira consciente ou inconsciente? Aqui me parece claro que ele está falando que isso foi escrito de forma consciente. E é claro, você pode falar assim, mas acabou a Idade Média, a igreja perdeu de certa forma o poder. Por que a gente ainda tem essa história da filosofia? Porque o Michel Onfray vai mostrar mais pra frente, e ele vai falar um pouquinho aqui também, que as universidades adotaram esse programa. E as universidades, na verdade, elas foram criadas ali na Idade Média pelas igrejas e continuam a reproduzir certas ideias ainda da religião. Certos programas de filosofia ainda refletem aquela escolástica, digamos assim, tá? Beleza, vamos lá. Platão, portanto, reina supremo, porque o idealismo, ao trocar gatos mitológicos por lebres filosóficas, permite justificar o mundo tal como ele é, convidando a se afastar do aqui e agora, da vida, deste mundo, da matéria da realidade, em favor de ficções com as quais são compostas as histórias infantis que todas as religiões se reduzem. Então aqui o Michel Onfray já começa a descer a lenha, que Platão é o mestre supremo dessa filosofia idealista, que troca ali gatos mitológicos por lebres filosóficas. Ele está vendendo para você uma mitologia ao invés de uma filosofia. Ele está falando, veja como a minha filosofia é suprema, veja como minha filosofia é poderosa, mas o que ele está dando não é filosofia, ele está te dando mitologia. Por quê? Porque a filosofia de Platão, pelo menos aqui, é Michel Onfray quem está falando, tá? A filosofia de Platão permite justificar o mundo tal como ele é, ou seja, esse mundo é uma desgraça, as coisas são injustas. A filosofia de Platão justifica essa desgraça, justifica esse mundo. E convida a gente a se afastar dessa realidade que é uma desgraça, procurando um além-mundo que é muito melhor e muito superior. Ou seja, não devemos nos preocupar com essa realidade, devemos nos preocupar com um além-mundo, com um mundo superior, e isso é o que alimenta também a religião, porque a religião vai mostrar, o homem é fraco, esse mundo aqui o homem veio para sofrer. E o que a gente tem que fazer? Mudar o mundo? Não! O que você tem que fazer é buscar a salvação, para você mais tarde viver num além-mundo, viver num paraíso feliz. Mas aqui você tem que sofrer, aqui você tem que pagar. A perspectiva de Michel Onfray é ao contrário, oposta. Não tem além-mundo. O que a gente tem que mudar é o mundo aqui e agora. É esse mundo, a gente tem que lutar, a gente tem que entender de política, a gente tem que estudar para mudar essa realidade. Eu não quero mudar um paraíso, eu não quero ir para o paraíso, eu quero tornar esse mundo o paraíso, essa realidade. E o que a filosofia de Platão faz, assim como toda essa linha idealista, justifica um mundo do além, um mundo superior, nega, inclusive, essa realidade, falando que essa realidade é pecaminosa, que a matéria é ilusória, que os sentidos nos enganam, sempre colocando esse mundo ali, sempre colocando defeitos nessa realidade, para você, de certa forma, não se importar com ela e passar a procurar uma outra coisa. Portanto, a filosofia de Platão, o mundo permanece tal como ele é. E tudo isso aí é matéria da religião. As religiões se reduzem, como diria Onfray, essas histórias infantis, essas histórias aqui. Não se preocupe em sofrer agora, porque mais pra frente você vai se dar bem. Você pode levar um tapa na cara agora, porque mais tarde o reino do céu vai ser seu, tá? Nietzsche já ficava puto com isso, né? Se alguém te der um tapa na cara, você tem que dar outro, tá? Se alguém te cumprimenta com uma ofensa, você cumprimenta com as garras, tá? Não pode levar esse desaforo para casa, certo? Então,
é isso que o Michel Onfray está falando. Platão é o mestre supremo dessa filosofia idealista e por isso que aparece como um dos principais filósofos, porque consegue justificar toda essa groselha aí, tá? Não estou falando que eu não acredite nessas coisas, né? Platão, para mim, é maravilhoso, eu adoro Platão, mas eu acho que Michel Onfray também tem, de certa forma, razão nessa perspectiva. Ó, vocês vão me chamar de ateísta, mas eu não sou ateu, já vou falando. Quais são essas historinhas aí que se reduzem às religiões? Um céu de ideias puras que escapa ao tempo, à entropia, aos homens, à história, um além-mundo povoado por sonhos creditados com mais realidade do que o real, uma alma imaterial que salva os homens do pecado da encarnação, uma possibilidade para o Homo sapiens que dedica meticulosamente toda a sua vida a morrer enquanto ainda está vivo, de conhecer a felicidade angelical de um destino póstumo. Então veja, tudo isso que Platão defende, que Pitágoras defendeu, que outros autores defendem, que é a matéria da religião. Por isso que Platão casa tão bem com a religião. Platão vai defender um mundo de ideias puras que não se desgastam, que não obedecem à lei da entropia, que não se tornam caóticas, ideias que vão permanecer ali eternas e para sempre. Fala ali de um além-mundo povoados por sonhos que têm mais realidade do que o mundo que a gente vive. O que é esse mundo para Platão? Uma ilusão. Veja, o mundo que você vive é uma ilusão, mas o verdadeiro mundo é o mundo das ideias. Ou seja, esse mundo aqui, ó, não vale nada. Da mesma forma que para o cristão, de maneira geral, o que é esse mundo? Esse mundo aqui é uma passagem, esse mundo é transitório, porque vai haver, depois do julgamento final, ali o paraíso eterno, onde a gente vai conviver com Deus, né, digamos assim, certo? Então acho que seria mais ou menos essa a ideia. O que é esse mundo aqui? Passageiro, transitório, esse mundo está errado, esse mundo está perdido, mas a gente tem que salvar as nossas almas. Então veja, isso é Platão. Platão quem defende essas coisas, essas ideias, tá? E as pessoas vivem, de maneira geral, essa história. Eles acreditam nessa história e acreditam que tem que levar uma vida certinha para poder ser salvo um dia. Por isso, eles morrem enquanto estão vivos. Deixam de ter prazer, deixam de usufruir, deixam de pensar na felicidade, deixam de se alimentar, deixam de fazer um monte de coisa, se restringem para tentar uma salvação, ao invés de tentar salvar esse mundo, essa realidade. E outras tolices que constituem uma visão de mundo mitológica na qual muitos ainda estão imersos, muitos mesmo. Eu vejo assim aqui no Brasil, principalmente, toda semana abre uma igreja nova, uma igreja aqui, uma igreja ali, e isso representa alguma coisa, representa que as pessoas estão desesperadas, as pessoas anseiam por um salvador, só que as pessoas não percebem que elas mesmas deveriam assumir o papel de salvador e tentar salvar não o mundo do além, mas essa realidade. Dentro da igreja, obviamente, as pessoas vão lá e fazem coisas maravilhosas, falam até a língua dos anjos, mas dentro da igreja isso não vale de nada. O que a gente precisa de uma ação nesse mundo, é uma ação fora da igreja. Não adianta você ser bonzinho dentro da igreja se fora dela você é um lixo. Não, você tem que ser bonzinho, você tem que ser uma boa pessoa aqui. Você tem que olhar para as pessoas daqui de fora. São elas que precisam de ajuda, é a gente que precisa. Então não ficar construindo uma fábula para um mundo do além, mas viver essa realidade e tentar salvar esse mundo, tentar salvar esse planeta, esse bairro, até a sua rua, até a sua casa. Se você conseguir salvar, você já está fazendo alguma coisa. E muitas pessoas ainda estão imersas, muitas mesmo. O Freud, acho que tinha escrito uma obra, O Futuro de uma Ilusão, se eu não me engano, que ele havia afirmado, não lembro se é No Futuro de uma Ilusão, acho que ele havia afirmado que um dia o homem iria abandonar a religião, a consciência ia progredir de uma forma que a religião seria, de certa forma, ali deixada de lado, ia ser vista apenas como um mito. Daí depois, em outro escrito, ele muda de ideia, acho que uns 2 anos depois ele muda de ideia, ele fala, não, as pessoas vão se tornar cada vez mais religiosas, vão estar cada vez mais presas a essa mitologia. E é isso que a gente vê, apesar de toda a tecnologia, apesar de física, química, biologia, as pessoas se prendem ainda mais numa religião. Não que a religião seja um problema, porque a teologia é maravilhosa. O problema é o tipo de religião que é ofertado para as pessoas.
Tava conversando com um aluno meu lá de Paranaguá, um ex-aluno meu, que ele falou assim: professor William, eu estou estudando agora muita teologia. E agora que eu estou estudando teologia, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. E ele me perguntou se isso era normal, e eu falei que sim. Por quê? Porque quando se estuda muita teologia, você vê como ela é rica, como ela tem uma série de coisas que não são debatidas dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes o pastor ou o próprio padre não tem o conhecimento de uma teologia profunda e mesmo que tivessem, eles não conseguiriam passar isso para uma pessoa comum, para uma pessoa ali do povo. A pessoa do povo quer ouvir apenas uma mensagem de salvação, alguma coisa que reconforte. Agora, uma teologia abstrata, uma teologia profunda, iria espantar o fiel, mas quem estuda a teologia provavelmente vai na igreja e de certa forma fica decepcionado com o que ela acaba escutando ali, porque é a mesma coisa que a gente pegar a filosofia e ver como que ela é espalhada nas redes sociais, é uma baixaria. Pega a ciência, como que ela é espalhada nas redes sociais, é uma baixaria. Então muitas religiões fazem da teologia uma baixaria, e esse é o problema. O problema não é a religião, mas é o tipo de religião que as pessoas estão consumindo. As histórias da filosofia se esforçam para mostrar a riqueza das variações deste tema idealista. Como havia falado na aula 2, as histórias da filosofia, por mais que elas sejam diferentes, elas mostram variações desse mesmo assunto, desse mesmo tema idealista. Por isso que Michel Onfray está escrevendo uma contra-história da filosofia. Ele está fazendo uma coisa diferente. Ninguém tinha feito contra-história da filosofia. Ele foi ali o primeiro a fazer, a escrever, escreveu 12 volumes que a gente vai trabalhar aqui em 1875 aulas, para vocês verem como é uma coisa diferente. Elas esquecem que o problema não está na variação, mas na eterna repetição da velha melodia do tema musical. O problema dessas histórias da filosofia não está na variação, mas o problema é que elas sempre variam sobre o mesmo assunto, sobre essa mesma melodia musical, cuja a temática é idealista. A história da filosofia, na perspectiva de Michel Onfray, está tomada pelo idealismo, e isso é uma ideologia. Ele, obviamente, sabe que ele está seguindo uma outra ideologia, mas ele está trazendo uma outra ideia que vai confrontar toda essa história da filosofia idealista. É a história dos vencedores, que são os idealistas, contra os perdedores, que são esses materialistas, que são esses hedonistas. Certamente, Platão não é Descartes, que não é Kant, mas esses três, ao se apropriarem de 20 séculos de acordo idealista, monopolizam a filosofia, ocupam todo o espaço e não deixam nada para o adversário, nem mesmo migalhas. Eu, quando li isso aqui a primeira vez, eu fiquei muito de cara, porque eu nunca tinha visto a história da filosofia dessa forma. E quando ele fala que a história da filosofia é idealista, eu contestei ele na hora, né? Na hora que eu li lá na pandemia, em 2020. Falei, não, ele tá errado, o cara tá exagerando, não é idealista, não tem nada a ver. Mas depois quando ele coloca ali, Platão, Descartes e Kant se apropriaram ali de 20 séculos da história da filosofia, eu fiquei pensando, falei, pô, mas se a gente for parar para pensar, a história da filosofia justamente é uma variação desses autores, porque a gente pega ali um Platão na Grécia e a filosofia vai justamente trabalhar em cima daquilo. Mesmo Aristóteles ainda, como eu já havia falado, tem um viés platônico, embora seja diferente, mas ainda tem. Assista minhas aulas sobre Aristóteles lá no meu canal, na verdade vai sair ainda umas aulas novas, mas as aulas antigas de Aristóteles já vai mostrar mais ou menos ali a relação e as diferenças entre Platão e Aristóteles. Mas pega a Idade Média platônica também, ali, mesmo na época da escolástica, você tem o platonismo, tem o aristotelismo. O aristotelismo que vem de Platão, pega um renascimento, platonismo muito forte, modernidade também, ali a gente já tem Descartes. Descartes vai ser o cara mais discutido ali da modernidade, porque todo mundo desce a lenha do Descartes, mas todo mundo gira em torno do Descartes. Depois o Kant, filosofia contemporânea inteira kantiana, inteira assim, no sentido de que vai pegar alguma coisa de Kant. Então é disso que o Michel Onfray está falando. Tudo gira em torno desses caras. Esses caras monopolizaram tudo, privatizaram a história da filosofia e não deixou espaço para os adversários, nem migalhas. Então é isso que essa contra-história da filosofia vai apresentar.
Autores que se opõem a Platão, autores que se opõem a Descartes, autores que se opõem a Kant. Ali, Platão, o Michel Onfray vai apresentar um Demócrito, vai apresentar um Epicuro, contra Descartes vai apresentar o Michel de Montaigne, vai mostrar também ali um Spinoza, contra Kant vai mostrar ali toda uma série de autores ali, incluindo o Barão de Holbach, e contra o idealismo vai mostrar ali os socialistas dionisíacos. Então é uma série de autores aqui que vão aparecer nessa contra-história da filosofia. Uma obra maravilhosa, uma obra assim fantástica. O idealismo, a filosofia dos vencedores, desde o triunfo oficial do cristianismo, tornou-se pensamento do Estado. Então esse idealismo, essa filosofia dos vencedores, tornou-se o pensamento do Estado. E é por isso que essa história da filosofia é propagada. Por quê? Porque o Estado, ele se beneficia dessa visão de mundo. Porque uma visão de mundo platônico não muda a realidade. O mundo continua tal e qual. Porque Platão está falando, esse mundo aqui, você vai ficar se preocupando com isso aqui, é mera ilusão. Vamos pensar no plano das ideias. É claro que eu estou fazendo uma generalização. Você vai contestar, você vai falar assim, o professor está totalmente errado. Platão escreve uma obra República que ele fala de política, obviamente ele quer a mudança da sociedade e ele tenta a mudança da sociedade. Ele vai lá, conversa com Dionísio, ele é preso, vendido como escravo. Então Platão tenta. Mas o Michel Onfray tem um argumento muito forte. Essa filosofia se torna a filosofia oficial do Estado, esse idealismo. Porque existe uma outra filosofia que é muito mais subversiva ao Estado, que é uma filosofia que vai criticar muito mais o mundo tal como ele é, que vai propor uma mudança, e essa filosofia não aparece. É a filosofia dos revoltados, aqueles que não concordam com o Estado, com a igreja, com a sociedade, como o mundo é, e propõem realmente uma mudança radical. Até porque o sexto volume são as radicalidades existenciais, mas todo volume poderia ser algum tipo de radicalidade. Radicalidade antiga, radicalidade cristã, hedonista e por aí vai. Então veja, são autores radicais que ele vai apresentar. Desde o triunfo ali do cristianismo na Idade Média, então essa filosofia idealista se torna oficial do Estado. E por isso que nós temos essa história da filosofia, essa linha idealista, porque o Estado sabe que isso aí não vai mudar em nada. Isso aí, na verdade, ainda vai fortalecer a sua própria política. Nietzsche tem razão ao afirmar que o cristianismo é um platonismo para o povo. Eu tinha visto no Facebook, né, acho que eles tinham colocado lá que Nietzsche teria afirmado que o cristianismo é platonismo para otários, mas na verdade não, né? O que ele vai falar de verdade é que o cristianismo é platonismo para o povo, porque o cristianismo e o platonismo são muito próximos. É claro que o que vai mudar ali é justamente a forma como a gente concebe Deus. O Deus cristão é um Deus absoluto, é o Deus criador, o Deus onisciente, onipresente, que tudo sabe, que está em todos os lugares, onipotente, que também que tem todo o poder. Já a perspectiva de Deus para Platão, lá, aquele demiurgo, um demiurgo fraco, que ele contempla a ideia e plasma a realidade, é bem diferente, né, do Deus cristão, mas, de certa forma, muitos elementos do platonismo vão ser abraçados pelo cristianismo, e o cristianismo é um platonismo para o povo. É isso que Nietzsche afirma. Lembrando que essa contra-história da filosofia coroa Nietzsche como o autor, e há um volume ali dedicado praticamente inteiro pro Nietzsche, pro Guyot e pro Nietzsche. Guyot é como se fosse o Nietzsche francês. Então é um volume praticamente do Nietzsche. Tradicionalmente é considerada a única e verdadeira filosofia digna desse nome, ou seja, essa filosofia ali que foi coroada pelo cristianismo, que vira uma filosofia oficial do Estado, é basicamente a única filosofia que existe, a única filosofia digna desse nome. O resto é mero especulação, é mero filosofema. Materialismo, atomismo, hedonismo, isso aí é coisa de doido. Filosofia de verdade é uma filosofia de Platão, o mundo, as ideias supremas, uma filosofia de Kant, da coisa em si. É uma filosofia ali hegeliana do espírito absoluto, do estado absoluto, e é isso aí. Falando do Hegel, o encarregado desse mundo, ou seja,
encarregado de defender esse tipo de mundo, esse mundo ideal, digamos assim, dedica uma energia frenética para afirmar em suas lições sobre a história da filosofia, ministradas na universidade, o local apropriado. O Michel Onfray aqui está falando que a universidade é o local apropriado para se afirmar esse tipo de coisa, para se reforçar essa filosofia idealista, para se reforçar essa filosofia oficial do Estado. A universidade, na verdade, é propagadora dessa filosofia idealista do Estado, por isso que é o local apropriado. O que Hegel afirmou lá na universidade? Que só existe uma filosofia, a dele, é claro, que todas as do passado a preparam, pois evoluem organicamente segundo um plano, uma espécie de filodiceia. O Hegel justamente vai afirmar isso, que nas suas lições sobre a história da filosofia, que todas aquelas filosofias, todos aqueles pensamentos vão preparando, de certa forma, o caminho para a filosofia dele, que seria a última filosofia, que é justamente a filosofia que vai explicar todo o mecanismo da realidade. Inclusive, o Hegel vai criticar o pensamento oriental, lá o pensamento chinês, japonês e hindu, falando que aquilo, na verdade, não é filosofia e que aquilo é uma forma de pensamento muito primitiva, ainda imersa no mito. Mas ainda vou fazer vídeos no canal sobre a história da filosofia na Índia, na China e no Japão. Estou melhorando meu conhecimento sobre elas para poder gravar sobre isso. Inclusive, eu comprei uma história da filosofia na Índia que está chegando lá da Europa. Não sei de onde, não lembro de qual país que é, mas diz que vai chegar agora em março, né? Faz 3 meses que eu estou esperando, daí eu vou começar a gravar minhas aulas. Então, para Hegel, toda a história da filosofia vai seguindo um plano e vai terminar ali nele. Por isso que é uma filodiceia. É como se fosse a aventura da filosofia. Começa lá no Oriente, assim, de maneira mitológica, vai para os gregos, eles criam a dialética, que é o instrumento que Hegel vai utilizar, até chegar no Hegel, e daí depois disso acaba a filosofia. Que essa construção afirma a todo-poderosa razão na história, certamente, mas a razão também se sobrepõe a outras palavras. Então, o Hegel vai trazer que justamente essa história da filosofia vai terminar nele e vai mostrar o poder da razão na história. A filosofia de Hegel é o coroamento da razão, razão com R maiúsculo, porque o real é racional e o racional é real, e toda a realidade é expressa por essa razão. A realidade, na verdade, ela faz parte de algo que ele chama de espírito absoluto, e esse espírito possui a razão suprema, digamos assim, a razão absoluta. Então, toda a história da filosofia é uma história da razão que vai tentando, de certa forma, ali se conhecer. Há uma dialética dentro da história. Você tem um período antigo, depois você vai ter a antítese desse período, que é ali a Idade Média, daí você vai ter uma síntese, que vai ser um período meio antigo, meio religioso ali no Renascimento, que esse período se torna tese, depois tem o Renascimento, que é a antítese, e aí vai, até gerar a síntese, digamos assim. E a síntese é justamente a filosofia dele que explica como esse movimento dialético da história ele funciona. É claro que depois também o Marx vai pegar essa dialética, mas vai ser uma dialética materialista. Mas Hegel tá, e aí, o que tem a ver o Hegel? O Hegel, ele então, de certa forma, defende essa razão com R maiúsculo na história, e essa razão, ela, de certa forma, também pode ser chamada de conceito, com C maiúsculo, ideia ou Deus. Ou seja, o próprio Hegel confirma que a história da filosofia é essa história da razão, essa história do conceito, a história da ideia ou até mesmo Deus. Mas essa é a perspectiva idealista, porque o materialista não vai afirmar essas coisas. Para o materialista, o conceito não é a realidade. Veja, Marx, como que Marx opera com Hegel? Para Hegel, há uma ideia, um conceito, uma razão que gera a realidade, o material. Marx inverte, é a materialidade que vai fazer surgir a ideia. Mesmo aspecto econômico, é a materialidade do real quem faz surgir as ideias e os conceitos, ou os valores. Para Hegel, ao contrário, é esse valor supremo que cria a materialidade. Um materialista não vai colocar que o conceito, a ideia, o mesmo Deus, é
a realidade suprema. Para o materialista, a realidade suprema é essa matéria, é esse mundo que a gente vive, é o prazer do aqui e do agora, esse prazer que é sentido justamente por essa matéria. Então veja, essa é a diferença. Hegel coroa essa história da filosofia e mostra claramente que a história da filosofia é idealista, ensinando isso na universidade, mas isso não para na época dele, porque continua até os dias de hoje, não só na universidade, como nas escolas também. A filosofia, confiscada desde o idealismo alemão pela universidade, o templo da razão hegeliana, na maioria das vezes, é vista como uma ciência da lógica. Então a filosofia, essa filosofia que a gente conhece, ela foi confiscada pelo idealismo alemão, está confiscada, está presa nas universidades, que nada mais seriam que esse templo da razão, ou seja, o templo da ideia, ou seja, o templo desse idealismo. A universidade, então, propaga ainda essa perspectiva idealista e o Michel Onfray, se não me engano, na quinta obra, ele vai falar de um filósofo chamado Victor Cousin, que vai justamente organizar todo esse programa universitário. Daí ele vai descrever bem por que a universidade tem esse programa que privilegia o idealismo. Obviamente, ela segue os manuais clássicos, que também são idealistas, então isso só pode dar no idealismo. E o materialismo não aparece. As pessoas no poder não têm nada a temer pela sobrevivência do seu mundo próspero. Ou seja, quem está no poder comandando não precisa se preocupar, porque essa filosofia, que é a mãe de todas as ciências, que faz pensar, que faz raciocinar, está, na verdade, corroborando com o mundo que eles vivem. O poderoso não está preocupado, porque a filosofia apenas corrobora o estilo de vida que ele leva. Enquanto está todo mundo ali negando a matéria, pensando dentro da igreja num além mundo, o poderoso está vivendo a vida, está aproveitando do melhor e está tirando sarro da cara da gente. Enquanto muita gente se perde, digamos assim, nesse mundo, não sabe o que fazer, vai para dentro de uma igreja procurar, digamos, a solução. O cara que tem poder, ele está vivendo essa realidade, ele está aproveitando a vida. Se a gente for parar a pensar, eu fiz filosofia na PUC e conheci diversos seminaristas lá, que eram pessoas meninos que queriam se tornar padres. E eu conheci muitos daqueles meninos que nem acreditavam em Deus. Na verdade, depois também eu fui conversar com alguns padres e vi que tinha alguns padres que não acreditavam em Deus ou ficavam na dúvida da existência de Deus. Isso parece chocante, mas não é. Mesma coisa relacionada a pastor. Tem muito pastor aí que não acredita em Deus, que na verdade só quer poder, quer o status e quer tirar dinheiro da negada. Enquanto isso, todo mundo lá escutando uma pessoa que não tem preparo nenhum para ensinar absolutamente nada. Os poderosos não têm nada a temer com essa filosofia. Por isso que a filosofia ainda está aí sendo ensinada. Por quê? Porque ela apenas parece que é crítica. Você olha a filosofia e fala, nossa, ela é crítica, ela é necessária, não sei o quê. Mas, na verdade, ela não vai mudar em nada a vida daquele que justamente tem o poder. Essa filosofia, é claro que você pode falar assim, nossa, professor William, mas quando você foi professor, você não ensinou nada para os seus alunos, eles não aprenderam nada. Quando eu estava na sala de aula, eu ensinava essa filosofia e eu vi que muitos alunos mudaram para melhor, muitos alunos estudaram a filosofia, inclusive minha vida melhorou depois da filosofia. Só que eu vejo que existe uma outra filosofia que é muito mais crítica à realidade, e é essa filosofia que vai aparecer aqui para Michel Onfray. Se eu falasse isso que eu estou falando para vocês em sala de aula, eu seria expulso, eu não poderia falar uma coisa dessa. Mas aqui veja, olha como essa obra já vai começar a atacar essas perspectivas, porque é uma obra que vai trazer autores que justamente não estão preocupados ali em justificar o poder, justificar a igreja, muito pelo contrário, eles querem mudar essa realidade e eles querem trazer uma vida melhor para si e para os outros também. Não no mundo do além, não no mundo das ideias, não no paraíso, eles querem uma mudança para já, para agora. Após Pitágoras, o Fédon de Platão lhes ensina a imortalidade da alma, o ódio ao corpo, a excelência da morte, o ódio aos desejos,
aos prazeres, às paixões, à libido, à vida. Então, depois de Pitágoras, a gente vai ter ali Platão, que vai ensinar no Fédon que a alma é imortal. Se a alma é imortal, o corpo vai morrer. Então, não se preocupe com o corpo. O corpo foi deixado de lado por muito tempo durante a história da filosofia. É claro que existiam filósofos materialistas que defendiam a corporeidade, como o Epicuro, por exemplo. Ali você tem, de certa forma, também o estoicismo, que vai afirmar que tudo é corpo, mas é uma outra perspectiva de corpo também. Dentro do cristianismo ali, muitos autores, principalmente ali no começo do cristianismo, vão decepar os próprios membros, né? O Orígenes vai decepar o próprio pênis, justamente porque ele considera que aquilo é fonte do pecado. Muitos monges vão bater no próprio corpo, vão fazer jejum, vão fazer um monte de coisa, justamente para tentar judiar um pouco desse corpo aqui, porque a alma é importante. Mas que alma? Nunca vi alma nenhuma, a única coisa que eu vejo é corpo. Então, Platão vai ensinar a imortalidade da alma, desprezo ao corpo, ódio ao corpo, a morte como uma coisa bela. Veja lá o Sócrates. A morte de Sócrates é uma coisa bela, uma coisa honrosa. O Nietzsche já vai dizer, e eu concordo com Nietzsche, uma pessoa que morre pelas suas ideias é idiota. Galileu fez certo ao ir ali diante da igreja e recusar a sua teoria heliocêntrica. Por que Nietzsche fala isso? Nietzsche vai dizer o seguinte, que ninguém tem certeza de absolutamente nada, porque não existe verdade, o que existe é perspectiva. Eu não vou sacrificar a minha vida por uma coisa que eu não sei se é verdadeira ou não. A vida vale muito mais. E essa é uma coisa que eu admiro na filosofia de Nietzsche, que é justamente essa valoração à vida. E essa contra-história da filosofia vai seguir justamente essa perspectiva. Por isso que eu gosto bastante dessa contra-história. A vida está acima de qualquer ideia, qualquer ideal. Isso parece coisa de covarde, mas é coisa de gente que pensa. É coisa, na verdade, se você for parar a pensar, isso tem a sua lógica. Você vai morrer por uma verdade? Vai morrer por uma coisa que você nem sabe se é verdade? Não, jamais. Sócrates morreu acreditando na imortalidade da alma, acreditando que haveria um lugar melhor. Mas e se não houver imortalidade da alma? E se não houver lugar melhor? Será que Sócrates teria realmente tomado aquela cicuta? Ou ia falar assim, vai todo mundo a merda, eu vou sair daqui e vou viver minha vida. Não vou fazer mais filosofia, não vou ficar defendendo essas coisas. Eu vou aproveitar a vida e viver. Ninguém sabe como seria. Ódio ao corpo, a excelência da morte, valorização da morte, ódio aos desejos, aos prazeres, às paixões, a libido, a vida, evite tudo isso aí que causa prazer, causa paixão. Veja como Platão vê a arte desperta paixões, por isso a arte deve ser eliminada, porque o homem tem que utilizar a sua razão. O Ocidente sempre vai partir de um aspecto racional. A razão, ela sobrepõe as emoções aos instintos, às paixões. Só mais tarde, ali, com alguns autores, como Nietzsche, o Kierkegaard, até o Pascal, que vai aparecer daqui a pouco ali, já vão mostrar que a razão ela tem os seus limites. A Cidade de Deus, de Agostinho, espalha até a náusea um ódio pelo mundo real em nome, é claro, de um Deus de amor e misericórdia. Então, isso aqui é tudo que a gente conhece lá do cristianismo, né? A Cidade de Deus vai falar, obviamente, de uma cidade ideal, vai fazer uma contraposição com esse mundo, a cidade dos homens, e vai justamente espalhar ainda esse ódio platônico aí à materialidade. Não contemos com a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino para ensinar coisa diferente. Então, na Suma Teológica de Tomás de Aquino, você não vai achar nada de diferente. Os pensamentos de Pascal nadam em águas igualmente turvas. Mesma coisa, você vai ler os pensamentos de Pascal, você vai encontrar esse tipo de pensamento também. O mesmo para Descartes e Malebranche. O Malebranche e o Descartes e o Pascal são filósofos racionalistas. A gente vai discutir ele lá na nossa história da filosofia. Eu adoro Descartes, eu gosto muito do Descartes. Malebranche também é um filósofo que eu acho bem legal. Pascal também. Eu gosto praticamente de todos os filósofos. Acho que todos eles têm uma contribuição, né? Então, de certa forma, eles também vão defender esse tipo de coisa, de perspectiva. A crítica da razão prática defende ideias semelhantes reformuladas na escolástica transcendental dos postulados da razão prática, etc. Aqui o Michel Onfray está tirando sarro do Kant, porque o Kant vai falar lá de uma filosofia transcendental, justamente desses postulados da razão prática.
Na razão prática, na verdade, que você tem esse conhecimento da coisa em si, que é o que fica de paradoxo ali na filosofia de Kant. Na crítica da razão pura, ele afirma que a coisa em si não pode ser conhecida, mas na crítica da razão prática parece que podemos conhecer a coisa em si justamente a partir dessa prática. Mas o Michel Houellebecq está falando de uma escolástica transcendental, ou seja, Kant está fazendo uma filosofia que aparentemente é nova, mas que tem um cheirinho de escolástica, tem um cheirinho de cristianismo. Eu estava assistindo um vídeo esses dias, eu assisto lá, daquele canal lá do Sergião dos Foguetes, o cara é maravilhoso, e daí ele estava entrevistando um cara da filosofia, mas um cara da filosofia que, obviamente, ele tem um viés ideológico ali, e ele deixou claro, né, eu sigo a filosofia de Aristóteles e Tomás de Aquino, e toda a entrevista dele, toda lá, aquela discussão lá que ele tratava de uma filosofia com um cheirinho de cristianismo. Aquilo na verdade é mais cristianismo do que filosofia. Ainda é filosofia. E ele não está errado. Não estou falando que ele está errado. Mas hoje a filosofia vai muito além. É claro, existe, por exemplo, um neotomismo, autores ali que vão retomar o pensamento de Tomás de Aquino. Existe um neo-aristotelismo, autores que vão retomar Aristóteles. Bom, Aristóteles e Platão sempre estão aí, né? Mas a filosofia é muito mais. Hoje a filosofia vai bem além dessa perspectiva religiosa. Pessoas de boa companhia, heróis e arautos da historiografia dominante, ícones dos programas oficiais, quebra-cabeças favoritos dos aspirantes a doutores em filosofia ou dos invejosos da agregação, nos dois sentidos do termo. Essa manada, uma caça à lista de autores do programa, dificilmente põe em perigo o mundo tal como ele é. Então aqui, né, geralmente quem segue esse tipo de filosofia, pessoa boa, gente boa, boa companhia, aquela pessoa que você vai dar tua filha lá para casar, é um bom sujeito, é um bom rapaz. Esses arautos da historiografia dominante, só gente boa, só gente de bem, só cidadão de bem aí dentro dessa história da filosofia idealista. Esse quebra-cabeça também favorito dos aspirantes a doutores em filosofia, que vão caçar uma lista de autores ali para estudar. Eu mesmo fiz isso na época da faculdade, que eu pensava que autor que eu vou estudar, sempre olhava lá na lista do programa para ver, eu vou dar uma olhada nesse autor aqui. O problema é que o programa nunca me mostrou outros autores, só me mostrou esses autores dessa perspectiva. E tudo isso dificilmente põe em perigo o mundo tal como ele é. Ou seja, o mundo vai continuar tal e qual com essa filosofia. Aula pesada, aula pesadíssima. Eu, quando terminei de ler isso, eu fiquei muito chocado. Fiquei pensando, realmente, será que a filosofia que eu ensino é uma filosofia que vai mudar a vida do meu estudante, do meu aluno? Quantas vezes na sala de aula eu ficava falando de mundo das ideias e ficava pensando, meu Deus, mas o que isso aí vai mudar na cabeça do meu aluno? E se eu chegasse e falasse lá de uma filosofia subversiva? Se eu chegasse e falasse de um Nietzsche, por exemplo, muitos alunos meus gostaram de Nietzsche porque me ouviram falar sobre ele, e eu não falava muito, porque às vezes eu tinha até medo de falar desse autor, embora eu tenha bastante leitura do Nietzsche, eu falava alguma coisa, e daí a gente conversava, já tem uns 3, 4 alunos lá que leem Nietzsche e adoram, né? Mas também falei de outros autores, de Platão, de Kant, falei de muita gente, mas são autores ali que, de certa forma, parece que o mundo vai continuar tal e qual. E se a gente fizesse uma outra história da filosofia? E se a gente seguisse essa contra-história da filosofia? Será que o mundo realmente mudaria? Será que a gente conseguiria pensar de uma outra maneira? Eu falo para vocês, depois que eu li a contra-história da filosofia, a minha vida mudou, né? Eu li a história da filosofia, minha vida mudou também. Mas quando eu li a contra-história da filosofia, uma ficha caiu e hoje eu consigo ver bem melhor os autores, as dinâmicas do pensamento, consigo ver bem melhor essa guerra desse pensamento. Consigo ver os vencedores, consigo ver os perdedores e eu entendo mais ou menos ali qual é a perspectiva que eu devo adotar para minha vida, para minha existência. Então é isso. Terminamos a nossa terceira aula. Próxima aula vamos continuar falando um pouco sobre a contra-história da filosofia. Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.